Olá, bem-vindo ao Oftalmo GPS, onde navegamos com clareza pelo mundo da oftalmologia. Hemorragias supracoroideias, um tema difícil do qual nenhum oftalmologista gosta de ouvir falar. No entanto, tendo em conta que é uma complicação possível de qualquer cirurgia oftalmológica, hoje vamos dedicar um pouco de tempo a este tema. Fique connosco. Olá, bem-vindo ao Oftalmo GPS. Hoje vamos falar de hemorragias supracoroideias. Para isso, tenho comigo o coordenador do Grupo Português de Retina, Miguel Lume. Olá, Miguel. Olá, Mário. Olha, de facto, o tema para o episódio 2 do Oftalmo GPS são as hemorragias supracoroideias, também podemos descrevê-las como o descolamento hemorrágico da coroide. De facto, são complicações felizmente raras, mas potencialmente devastadoras e interessam qualquer cirurgião da oftalmologia, na medida em que podem complicar qualquer cirurgia oftalmológica, não é? E, portanto, não é uma complicação que interessa só aos vitrectomistas. Para falar sobre a hemorragia, sobre as hemorragias supracoroideias, convidei aqui o Dr. Nuno Correia. Ele trabalha comigo na ULS Santo António, no Hospital Santo António, no Porto, e é cirurgião vitreoretina e tem já bastante experiência nesta área de hemorragia supracoroideia. Olá, Nuno, bom dia. Bom dia. E obrigado por teres aceitado o convite para participar aqui no Oftalmo GPS. Então, o que é que são as hemorragias supracoroideias e como é que elas surgem? Qual é a sua patofisiologia? Muito bem, como bem disseram, é uma entidade rara, mas que nos vai mais tarde ou mais cedo aparecer a todos nós, cirurgiões oftalmológicos. Basta operar, não é? Basta operar, claro. E, portanto, como o nome diz, é uma hemorragia da coroide, portanto, que aparece num espaço virtual entre a coroideia e a esclera. Portanto, a hemorragia da supracoroide é uma acumulação de sangue entre a coroide e a esclera. Portanto, e ela acontece porquê? Acontece porque existe uma baixa de pressão intraocular muito significativa, portanto, uma hipotonia, que vai levar a uma efusão coroideia. E é esta efusão coroideia que vai levar a uma ruptura das artérias ciliares posteriores. E, portanto, que vai levar, então, a esta acumulação de sangue. Portanto, existe, de facto, um insulto, uma hipotonia. Agora, existe também um debate, muitas vezes, se já existem fatores pré-existentes. Fatores de risco, não é? Os fatores de risco que podem levar mais facilmente a que aconteça esta ruptura das ciliares posteriores. Nós estamos a falar aqui das hemorragias supracoroideias ligadas ou secundárias à cirurgia. Elas podem ocorrer também intraoperatoriamente ou até mesmo pós-operatoriamente. Mas convém também relembrar que podem ser espontâneas, embora seja extremamente raro, ou secundárias a um trauma, não é? Mas especificamente as intraoperatórias ou as pós-operatórias, queres, no fundo, especificar que cirurgias é que poderão mais frequentemente dar este tipo de complicação? Sim, portanto, a hemorragia da supracoroide pode dar-se durante uma cirurgia, portanto, intraoperatória. Ela é mais frequentemente associada à cirurgia de catarata. Felizmente, hoje em dia, com a facoemulsificação e com incisões cada vez mais pequenas, essa complicação aparece cada vez menos. Portanto, existia, sobretudo na era da cirurgia extracapsular e antes da intracapsular e da crioextração. Ok? Pronto, felizmente com a facoemulsificação isso foi reduzindo. Depois temos as hemorragias supracoroide que aparecem depois da cirurgia, portanto aquilo que nós chamamos pós-operatórias, portanto o cirurgião não deu conta de nada durante a sua intervenção cirúrgica e geralmente acontecem aí após a cirurgia de glaucoma. Okay? Por causa também da hipotensão, da tal hipotensão que é... Também na própria vitrectomia, ok? Portanto, não só a cirurgia de glaucoma, também na própria vitrectomia pode acontecer isso. Na vitrectomia, como temos a infusão, está mais controlada a pressão, o tónus certo. interno. Normalmente acontece ou pode acontecer porque houve uma anestesia geral, por exemplo, com tubo, ok? Em doentes com fatores de risco pré-existentes e que depois por uma manobra de valsalva,
ok? A tosse. Exatamente, pode acontecer isso. Portanto, é pós-operatório. Portanto, o vitrectomista, mesmo deixando o ar dentro do olho, ok? Ou não, ou sendo uma cirurgia em que nem sequer teve um tamponamento, isso pode acontecer. E olha, tu falaste de fatores de risco pré-existentes, um dos fatores de risco é a antiagregação e a hipocoagulação. Nem mais. Portanto, geralmente existem aqueles fatores de risco que nós associamos à parte sistémica do paciente. Hipertensão. Exatamente, os fatores de risco cardiovasculares que já são conhecidos, depois que se associa a doentes que fazem antiagregação ou hipocoagulação. Olha, e o diagnóstico? Como é que se faz o diagnóstico? Assim, tipicamente O diagnóstico é clínico. O diagnóstico, quando temos uma hemorragia da supracoroide intraoperatória, quem vê não esquece. Portanto, basicamente... E há referência sempre, o doente se estiver acordado, não é? É a dor. Uma dor súbita, exatamente. Deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás, para colegas menos experientes, ou isto é uma entidade rara que acontece, pode acontecer pela primeira vez a um cirurgião experiente, mas que não está à espera. Quais é que são, no momento da cirurgia, os sinais que devem alertar, que devem chamar a atenção para que vamos parar um bocadinho e perceber o que é que está aqui a acontecer? Primeiro nós temos que fazer um workup e, portanto, não desvalorizar, e claro que hoje em dia, com o número de cirurgias que nós fazemos, cada vez nos exigem mais em termos de números, às vezes é um bocadinho esquecida o planeamento cirúrgico adequado. Não, é muito importante isso. E, portanto, todos estes fatores de risco não facilitar, mesmo a questão da hipocoagulação. Boas condições anestésicas. Exatamente. Depois, em termos das condições anestésicas, portanto, se um doente tiver com tosse, não facilitar nessa questão, da IPOC se estiver descompensada. Mas em relação aos sinais clínicos, estamos a operar e há alterações, por exemplo, do luar pupilar, não é? Pronto, exatamente. Portanto, depois temos, portanto, é um diagnóstico clínico, como disse há pouco, e, portanto, é muito fácil. Portanto, existe uma perda do reflexo de fundo vermelho, ok? Depois existe um aumento da pressão intraocular muito significativo. Geralmente, e a câmara anterior também... A câmara anterior fica muito mais baixa. Ok? Pronto, e pode inclusive haver extrusão do conteúdo ocular, nomeadamente vítreo. Hemorragia expulsiva. O que fazer nesse momento? Nestes momentos devemos manter a calma, o possível, não é? Isso é o mais importante. E depois fechar a ferida o mais rápido possível, naturalmente. Ok? Depois os conteúdos intraoculares, tentar reduzi-los de alguma forma. Ok? Se não for possível, há quem, sobretudo se imaginarmos que tivemos uma complicação, por exemplo, de cirurgia de catarata, que é nesse momento que até pode eventualmente acontecer. Porquê? Porque se houver uma ruptura de cápsula posterior, com uma queda de fragmentos para o vítreo, muitos cirurgiões naquele momento retiram rapidamente a infusão e vai levar a uma hipotonia significativa, ok? Uma descompressão. E é isto que pode, naquele momento, provocar uma hemorragia supracoroideia. Pronto, aí, se ficarmos com fragmentos dentro da cavidade vítrea, há quem, eventualmente, se tivermos algum vitrectomista, ou se pode acontecer um vitrectomista, ou num centro com cirurgia vitreoretiniana, pode-se, eventualmente, tentar uma drenagem da hemorragia naquele momento. Não é fácil, ok? Até porque pode levar a um ressangramento. E, portanto, é uma questão que fica um bocadinho sempre no ar se deve ou se não deve fazer alguma drenagem imediatamente. Porquê? Porque podemos ficar com uma pressão tão grande que não conseguimos reduzir sequer os conteúdos intraoculares. Portanto, falamos do diagnóstico. Alguma coisa que podemos pedir ao anestesista que está connosco na sala, alguma condição, algo que seja importante passar ao anestesista? Vai depender do tipo de anestesia que o doente tem, eventualmente, mas baixar as pressões arteriais. E a frequência cardíaca, não é? Às vezes libertar também o blefarostato para não haver pressão. Por exemplo, exatamente, algumas manobras que se poderão fazer que nos vão ajudar. Mas para não perder tempo, no fundo já falamos da intraoperatória e aquela hemorragia supracoroideia pós-operatória. Os sintomas são muito semelhantes, portanto, normalmente o doente... Especificamente, gostava que falasses do que exame que aconselhas, no fundo... Sim, o exame, pronto, na pós-operatória, efetivamente o doente tem sintomas e sinais muito semelhantes à intraoperatória, só não tem a questão expulsiva que pode também não acontecer na intraoperatória, portanto, que no fundo uma dor forte, ok? Geralmente
com uma pressão intraocular muito significativa, que pode levar a vómitos. Sim, porque não podemos confundir com o descolamento coroideu que ocorre muitas vezes após cirurgia de glaucoma, em que há uma hipotonia. Não, pronto, e aí temos a e são ecografia. Localizados. Certo. Temos a ecografia, Temos o a ecografia, Optomap também sim, funciona muito bem. funciona. Agora, a questão muitas vezes é que quando temos uma hemorragia, podemos ter efema associado, turvação dos meios e o único exame, ou o principal que nos vai ajudar é a ecografia, porque todos os outros acabam por ter, digamos que menos indicação, porque a esmagadora maioria dos doentes que têm uma hemorragia supracoroide acaba por ter hemovítrio associado ao efema. Portanto, a ecografia acaba por ser aquele exame mais importante. É o não ideal. só para o diagnóstico, mas também depois para a monitorização. Nem mais. Pronto, o diagnóstico é muito importante. É quem já fez uma ecografia num doente deste, a imagem não engana, ok? E, portanto, conseguimos perceber a extensão da hemorragia da supracoroide, quantos quadrantes é que estão envolvidos. E a extensão do descolamento coroideu, não é? Exatamente, a extensão, a altura, ok? Se existe a posição ou não das coroides, se existe descolamento de retina associado. E depois podemos, com este exame, é muito importante no acompanhamento, sobretudo para percebermos qual é o melhor timing da intervenção. Portanto, falamos sobretudo da dissolução do coágulo. E qual é que é o melhor timing? Se não houver a posição dos folhetos de retina, os e timings, se o descolamento for grande, quando é que nós vamos podemos, temos duas estratégias que podemos seguir. Portanto, primeiro, se o descolamento não houver a posição, envolver um quadrante apenas, se a área macular não estiver envolvida e se conseguimos controlar com medicação tópica, nomeadamente os anti-inflamatórios, os cicloplégicos e hipotensores, ok? E conseguimos controlar a dor, podemos monitorizar a evolução do doente, ok? Se, por outro lado, não conseguirmos reduzir a dor, baixar a pressão intraocular, tivermos a posição da coroide e descolamento de retina associado, aí convém fazer o timing da intervenção ser mais precoce. Esperar pela dissolução do coágulo entre os 7 e os 15 dias é uma questão que eventualmente podemos fazê-lo, monitorizando com a ecografia. Portanto, é muito simples. A ecografia mostra-nos uma hemorragia em que existe uma hiperecogenicidade do conteúdo eco, irregular, do conteúdo, exatamente. E depois, com a dissolução do coágulo, há uma hipocogenicidade e fica, digamos que fica mais homogéneo. Agora, a questão aqui que se coloca, e que existe algum debate sobre isso também, é se tivermos um descolamento de retina associado e uma dor intratável, se faz sentido estarmos a esperar esse tempo, ok? E temos alguns adjuvantes que nos podem ajudar, nomeadamente a alteplase na supracoroide, ok? Que podemos fazer, portanto, uma injeção guiada por ecografia, portanto, um ecógrafo portátil, vamos ao bloco e fazemos a injeção para fazer a dissolução do coágulo. Aquilo depois, umas horas depois, consegue-se fazer a drenagem perfeitamente da hemorragia supracoroide e os resultados acabam sempre melhores, porque esperar 2 semanas em situações destas, às vezes pode ser muito. Pois, imagino que, e faz todo sentido que assim seja. Em relação ao prognóstico, é um prognóstico muito reservado. Claro. O prognóstico vai depender da extensão da hemorragia, naturalmente, do envolvimento ou não da área macular, ok? Porque se tivermos um doente com uma hemorragia também macular associada, aí, de facto, por exemplo, já é uma situação que devemos atuar mais precocemente, porque nós sabemos que a hemorragia macular é uma emergência, praticamente. E, portanto, depois tem muito a ver se tem descolamento de retina associado, se tem encarceramento vítreo e, portanto, tudo isto que pode levar à proliferação vitreorretiniana. Portanto, há aqui uma série de questões que tem que se... Exatamente, caso a caso. E, portanto, de facto, acabo por achar que devem ser centros com experiência no tratamento destes doentes, porque é uma abordagem que acaba por ser caso a caso. Muito bem. Mário. A nível de tamponamento após esta cirurgia, deixas sempre os olhos com silicone? Há situações em que não o faças? Pronto, é uma excelente questão. Eu, pessoalmente, prefiro o silicone. Apesar de um tamponamento, se nós tivermos que fazer a drenagem, depois há casos em que só precisamos fazer a drenagem e não precisamos de sequer fazer uma vitrectomia. Portanto, esta drenagem deve ser feita com a ajuda de uma infusão de câmara anterior, ok? E depois fazer umas esclerotomias
mais ou menos a 7, 8 milímetros do limbo. Ok? Pronto. Depois, se precisarmos de resolver algum problema na cavidade vítrea, aí o tamponamento vai depender do que nós encontrarmos, naturalmente, ok? Acabo por preferir o óleo de silicone, apesar dos gases têm uma tensão de superfície superior e acabam por ter um tamponamento temporário. A questão é que muitas vezes estes doentes acabam por ter alguns sangramentos e o óleo de silicone permite-nos, pelo menos, manter uma transparência dos meios e conseguir fazer também uma monitorização mais fácil do que com a questão do gás, porque muitas vezes há algum sangramento e depois não conseguimos ver. Pronto, o silicone tem a desvantagem, claro que fazemos sempre um tamponamento, que vai haver um tamponamento subótimo, porque claro que Não vamos conseguir drenar a hemorragia não vamos toda. conseguir, nunca conseguimos, Claro. mas também não Sim, é sim, sim. importante. Acabamos de não é ter sempre importante. Deve-se deixar sempre as esclerotomias posteriores abertas para ver se ela isso. drena mais qualquer coisa. Tens alguma técnica de abordar as esclerotomias? Há quem use trocares, há quem utilize cânulas de visco. Tens alguma forma? Pronto, Tens algum o truque? que eu faço sempre eu uso sempre as lanças de esclerotomia, ok? Anguladas, portanto nunca fazer uma entrada direta, não se vai fazer uma lesão da retina naturalmente, portanto entrar com um ângulo 30 a 45 graus para ficar dentro da bolsa. Portanto, com a ecografia também nos ajuda a saber onde é que nós vamos precisamente fazer a entrada. Pronto, depois podemos usar algumas técnicas, naturalmente. Eu, por exemplo, no último caso que fiz, os trocares agora são valvulados, portanto, teremos Sim, que tirar enfiar a a válvula, válvula, naturalmente, ou então, depois removemos o trocar, pronto, e podemos tentar alargar ali um bocadinho e depois fazer alguma expressão, também com o indentador, e a hemorragia acaba por ir saindo. Depois podemos usar intraoperatoriamente líquido pesado, por exemplo, que ajuda também, com a sua alta densidade específica, a drenar um bocadinho mais a hemorragia. Muito bem. Estamos agora a chegar ao final deste nosso episódio. Temos a nossa rubrica fixa, o Infocos. O que é que nos trouxeste para esta nossa rubrica? Pronto, para esta rubrica, aqui o Dr. Miguel Lombo lançou-me este desafio e eu lembrei-me deste artigo. Porquê? Porque na segunda-feira operei uma canadiana que estava de férias aqui em Portugal e que tinha feito uma retinopatia. Tens que dizer o artigo que é. Sim. No fundo, aqui é o estudo pivô, ok, que saiu no Oftalmology em 2019 e que agora houve uma análise pós-op de 2025, por 5 anos. A taxa de redescolamento. Exatamente. Pronto, e de facto acabei por escolher este caso porque a canadiana tinha feito uma retinopexia pneumática no Canadá para o seu descolamento do outro olho. Certo. Pronto. E como sabem, os canadianos é que fizeram este estudo em que compararam... Quais é que foram os principais resultados deste estudo? Os resultados basicamente é que a retinopexia pneumática acabou por ser superior a nível de acuidade visual e TDRS aos 12 meses, ok? Apesar de ter uma taxa de reaplicação da retina ligeiramente inferior, portanto ali à volta dos 80% contra os 90% da vitrectomia, ok? Pronto, e sobretudo teve outras vantagens, porque acaba por ser uma reaplicação da retina mais natural e mais fisiológica, ok? E, portanto, os doentes acabaram por ter menos metamorfopsias verticais, ok? E em estudos que eles fizeram durante o estudo, sobretudo em análises de questionários de qualidade de vida, todos eles, ou uma grande percentagem de pacientes, acabou por preferir fazer a pneumopexia porque, em termos de atividades à distância e em termos da parte mental, da saúde mental, porque eles acabam por fazer isto no consultório, ok? Acabou por ser superior. Muito bem, muito obrigado, Nuno, por esta partilha do artigo e a nossa conversa. Acho que ficou claro a importância de falar sobre a hemorragia supracoroideia, uma complicação que devemos ter em conta. Já sabemos os fatores de risco, como é que se faz o diagnóstico, a hipóteses de tratamento também. E o artigo, acaba por sublinhar a importância da pneumopexia como uma alternativa, em casos selecionados, de descolamento de retina, uma alternativa à vitrectomia. Os casos têm que ser bem selecionados. Claro. Aliás, eles têm mesmo os critérios de inclusão que são conhecidos por nós, portanto, tem que ser rasgaduras superior.
rasgaduras acima das 4 a 8 horas. Ok? Certo. Pode haver rasgaduras inferiores, mas sem serem áreas de descolamento. Não pode haver PVR, nem hemovítrio. Ok? Pronto. E as rasgaduras também têm que ser relativamente pequenas. Ok? Portanto, menos do que 1 hora, cerca de 30 graus. Ok? Que é para Sim, não, até pelo risco de passar para o espaço subretiniano, exatamente, não é? Do gás. E depois é preciso ter alguma experiência neste procedimento, que é quase como a vitrectomia. A pneumobaxia é uma escola. Exatamente, as e há pessoas acham centros que muito diferenciados em vitrectomia e depois não estão bem à vontade com a é pneumobaxia. uma Acho que é escola, importante tem realmente... muito a ver às vezes com o acesso que nós temos Claro. aos Temos de estar materiais. preparados, também temos de estar preparados para ver o doente várias vezes no dia a É. seguir, fazer o laser mais do Tem que uma muito mais vez. visitas. O Certo. laser não é fácil de fazer. Ok? E portanto, porque soube gás. Muito bem. naturalmente. Nuno, obrigado. Muito obrigado, Mas Nuno. Muito obrigado, Miguel. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio de Oftalmo GPS, onde navegamos com clareza pelo mundo da oftalmologia. O episódio vai estar disponível no site SPO, no Spotify, na Apple Podcasts. Assista ao episódio, partilhe o episódio e voltaremos para mais episódios do Oftalmo GPS.